noite, meus amigos. Que alegria, né? Começarmos o nosso momento com tanta notícia boa. É gratidão. Está tudo ouvindo bem? Nós só temos, como disse o Marcel, alegria, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Ele disse: Deus ajuda as criaturas, né, através das criaturas. Então nós somos os instrumentos dele. Então abençoe-nos o Senhor Jesus. Propósito de permanecermos com Ele, tanto quanto Ele tem estado e permanecido conosco em todo o tempo, amando-nos e servindo-nos. Que esta noite aqui para nós seja uma noite especial, de busca do alimento espiritual. Eu quero começar perguntando a vocês: somos seres sensatos em nossas vidas? O que é para nós ser um ser sensato? Quem responde é Kardec e o apóstolo Paulo. Eles dizem que sermos sensatos somos nós não sermos orgulhosos, egoístas e prepotentes. Somos nós usarmos o bom senso, fazermos ao outro tudo aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. E reconhecer também os nossos limites. Como que nós podemos buscar esse equilíbrio em nossas vidas? Porque sabemos que não é fácil para nós. Mas todas as vezes que buscamos uma casa espírita, nós temos que nos perguntar: o que me trouxe aqui nessa noite? É bom que cada um reflita, porque nós sabemos que nessa noite nós teremos Jesus vindo ao nosso encontro, nos trazendo o roteiro que necessitamos para as diversas situações das nossas vidas. Todas as vezes que nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec dividiu o Evangelho em 5 partes: os milagres, as profecias, a vida de Jesus, a posição da igreja, o ensino moral. Mas ele nos diz que nós podemos deixar de lado os 4 primeiros: milagres, as profecias, a vida de Jesus e a posição da igreja, e que devemos nos ater somente no ensino moral, porque é ele que vai nos tornar um ser melhor. Porque ele diz que todos nós vivemos a chamada limitação de compreensão. O que quer dizer isso? Ele nos explica com uma passagem do Evangelho: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que nos leva à perdição, e muitos são os que por ela entram. Então nós sabemos nessa passagem que é muito mais fácil para nós permanecermos distantes dos princípios cristãos e próximos dos prazeres desse corpo. Ele fala que a porta estreita é a difícil caminhada do espírito rumo à luz, que é a maior escravidão vivida por todos nós, e é a pior delas. Então nós vamos ver esse tema, a sensatez. Ele é retirado, ele tem como base o livro Jesus no Lar. Porque ali nesse livro, que é da psicografia do Chico, do Ney Lúcio, da psicografia do Chico, Jesus conta as histórias vividas com seus apóstolos
E Jesus tentando ajudá-los, levando os seus ensinamentos. E a história nos diz o seguinte, que o tema é o príncipe sensato. Os apóstolos de Jesus estavam reunidos porque eles estavam discutindo qual que era a melhor forma deles aproximarem de Jesus. E Jesus, ouvindo aquela discussão, contou a eles uma história. E disse que um rei muito rico, possuidor de muitas terras, muitas fazendas, queria ensinar os seus filhos para que eles pudessem buscar um caminho espiritual diante de tanta riqueza que eles viviam. E o que esse rei fez? Deu a cada filho uma fazenda que diz aqui belíssima para cada um. E chegou para eles e disse que somente o trabalho poderia trazer na vida deles compreensão, amor e sabedoria. E ainda explicou que naquela região era muito comum o tempo de tempestades. Então tudo que eles fossem construir ali, em cada fazenda, era necessário que tivesse bases sólidas, porque as tempestades eram avassaladores. E esse rei afastou. Um dos filhos pegou a sua fazenda e trabalhou, investiu, fazendo construções perfeitas, mas os outros quiseram apenas usufruir daquela riqueza. Pouco tempo depois, eles começaram a receber os impostos da herança que eles tinham recebido. E os que não trabalharam não tinham como pagar. E ficaram discutindo como eles poderiam se livrar daquelas dívidas. O que trabalhou não teve problema nenhum, mas os outros não sabiam o que fazer. E nesse momento da discussão, o que veio? A tempestade, acabando com tudo, porque eles não mexeram na fazenda, ficaram apenas usufruindo. E Jesus termina a história dizendo: quem não vive pelo trabalho é sempre levado ao sofrimento. O Pai somente conserva o que foi construído com o suor do seu rosto. Então essa história, ela nos faz refletir. Como tem sido a nossa postura diante da vida? Será que nós sabemos a parte que nos cabe? Ou fazemos uma pequena confusão entre as coisas espirituais e as coisas materiais? Por isso que Jesus sempre dizia aos seus discípulos: nunca busqueis pelos caminhos largos da vida, porque são os caminhos dos interesses fáceis e inferiores. Buscai pelos caminhos estreitos, porque são os caminhos do sacrifício e do bem de Deus. Aqui todos nós podemos refletir. Quanto tempo nós temos gasto na nossa vida com coisas fúteis, que não nos levam ao crescimento espiritual? Será que nós sabemos que nós estamos aqui na terra para que a gente possa ser reformados, para que a gente aprenda a amar ao próximo, renovar, evoluir, trabalhar no bem? Ou estamos agindo como os filhos do rei, que não quiseram trabalhar, apenas satisfazendo os interesses pessoais? É uma boa reflexão para todos nós. E no livro Autodescobrimento,
uma busca interior. Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo, é no capítulo 2, que tem o título O Ser Emocional. Ele diz que trazemos conosco duas forças que são muito fortes: a emoção e o significado. Olha o que ele nos fala das emoções. O homem e a mulher, pela sua estrutura evolutiva, são seres emocionais, recém-saídos do instinto, em processo de conscientização, passando do primitivismo pelas sensações, razão e, em seguida, pela emoção. Então, nós sabemos que a emoção, bem direcionada, torna-se um dínamo gerador de estímulos e forças para grandes realizações. Olha o que acabamos de ouvir do Maciel. A união de forças chegou ao objetivo que eles precisavam. Então, a emoção nós sabemos que é uma poderosa força da vida, é o combustível para vivermos. Então, tudo em nossas vidas, primeiro instinto, gente, são as emoções. Se eu falar aqui para vocês agora, para cada um aqui lembrar de um momento muito bom vivido na vida, certamente que nós vamos lembrar pela carga emocional que vai agir no nosso cérebro. E também coisas negativas, né? Tanto as positivas como as negativas. E a outra força é o significado. Então, tudo que vivemos precisa ter um significado, senão perde valor. O exemplo foi importante da história. Um filho deu um significado muito importante para o que ele ganhou. E os outros? Não importaram. Então, quem dá o significado somos nós. Todos nós vivemos um momento delicado da pandemia. Nós podemos ver que cada pessoa passou por um momento de acordo com o significado, com a emoção que vivenciou naquele período. Só que aqui, Divaldo fala uma coisa que eu acho que é muito importante. Ele fala que os seres humanos, os seres humanos não gostam de trabalho e nem de problemas. Fala a verdade se ele está errado. Trabalho e nem problemas. Nós vamos entender por quê. Só que nós esquecemos, gente, que os problemas eles são presentes na nossa vida. Se nós chegamos onde nós estamos hoje, os nossos problemas que nos ajudaram, que nos moveram, que fizeram com que a gente mudasse o nosso caminho, saíssemos muitas vezes da porta larga para que a gente vá para a porta estreita. Esse é o significado de vivermos situações delicadas na nossa vida. Então ele diz que se somos o que somos hoje, a base estão os problemas vividos por nós. Ele fala que a nossa vida é uma balança. Ora, uma coisa boa, ora, uma coisa ruim. Mas que as coisas vão se equilibrando. Nunca está tudo tão ruim e nem tudo tão bom. Mas agora eu quero que vocês reflitam. Quem eu penso que eu sou? Cada um vai refletir. Porque Divaldo, nesse capítulo, ele deixa claro que ele fala: a minha vida será aquilo que eu penso que eu sou. Olha que coisa forte para nós. Porque às vezes a gente fala: na minha vida está muito difícil, estou vivendo situações delicadas. Mas o que eu estou pensando? Eu estou atraindo cada vez mais essas situações?
Estou colocando na balança, saindo do negativo para ir por algo positivo que sempre tem na vida. Ele diz, a minha identidade que determina a minha vida. Então isso é importante para que a gente possa refletir no estudo de hoje. E no livro da Esperança, que é do Chico, de Emmanuel, né, na psicografia do Chico. Quem tiver o livro depois, porque eu sempre pego só um pedacinho, né, alguma parte, para ler, que é muito bom essa mensagem. Chama, 46 o capítulo, o título é Moeda e Trabalho. Ele fala, aí, por que nós não trabalhamos de forma consciente? Se muitos corações estão petrificados na terra, fujamos de atribuir ao dinheiro semelhantes calamidades. Condenar a fortuna pelos desastres da avareza seria o mesmo que espancar o automóvel pelos abusos do motorista. E isso é muito comum na nossa vida, a gente reagir dessa forma. Eu achei interessante. Espancar o automóvel pelos abusos do motorista. Então vocês entendem por que Divaldo falou que nós não gostamos de dificuldades e nem de trabalho? A palavra trabalho vem do latim que quer dizer tripalho, que é um instrumento de tortura. Do grego quer dizer pena, sofrimento e fadiga. Vocês estão vendo a crença que nós trazemos enraizado aqui na nossa mente sobre trabalho, que é um peso da nossa vida, é algo de fadiga, de sofrimento, e ser um instrumento de tortura. Olha que base difícil. Então, por que eu pergunto para vocês, por que nós levantamos cedo para trabalhar? Aí as pessoas podem virar, eu preciso trabalhar, eu preciso do dinheiro. Lógico, nós precisamos do lado material para nos manter. Mas nós precisamos levantar cedo para trabalhar por causa do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele está em constante funcionamento. E ele tem como base os nossos sonhos. Por isso que não podemos deixar de sonhar. Quem deixa de sonhar, vem o que? A tristeza e as doenças na vida. Por isso que o trabalho é uma lei da natureza. Aqui nós trazemos conosco, gente, duas ferramentas em nossas mãos. Em uma mão, o trabalho, e na outra, a prece. O trabalho ao lado da prece é o maior antídoto contra o mal. Só que nós trazemos conosco o trabalho, é algo que nós temos que estar em movimento. Antes tinha nas casas espíritas o silêncio, é uma prece. O silêncio, gente, é um trabalho. A oração, o momento que nós estamos orando, nós estamos em trabalho. Trabalho mental, buscando a nossa elevação. Só que nós achamos que trabalho, principalmente uma dona de casa, é ficar lá limpando, lavando, cozinhando, passando, cuidando de menino, não é? E não é isso. É isso que eles querem mostrar para nós. Porque nós temos aqui o trabalho remunerado e o trabalho de doação. O trabalho remunerado é o que nós precisamos ter. Só que nós crescemos na horizontalidade. E o trabalho doação, nós crescemos na verticalidade. Por quê? Nós crescemos de dentro para fora. Esse que é o mais importante. Vocês viram aqui no comecinho. Essa turma buscou trabalho
doação. Esse que satisfaz, traz um sentimento no nosso coração que nós não sabemos explicar. O que significa isso? Então, como ainda temos muito valor somente no trabalho remunerado, Emmanuel nos fala uma coisa muito importante, que ele diz que se todo ser humano soubesse que ele reencarna para que ele possa buscar os bens eternos, e que os bens materiais, certamente, eles são consequência dos bens eternos, só que isso é difícil para a gente entender. Então ele diz que às vezes a pessoa pensa que ter uma posição social, que ter um cargo, uma conta bancária recheada, é que vai trazer para esse ser uma posição elevada. E sabe o que Emmanuel diz? Que esses são os homens rotinas. Não mudam nunca, permanecem com a mesma maneira de pensar e de agir e só acreditam naquilo que é visível aos olhos desse mundo. Então, ele explica que quando fala em acreditar em algo que é visível, somente o que a gente está vendo aqui, nós lembramos do livro No Pequeno Príncipe. O essencial é invisível aos olhos. Por quê? Porque o essencial está presente na lei do amor. E nós só podemos sentir. Então nós temos outro momento para refletir. Estamos como os homens rotinas, que Emmanuel nos ensina muito bem. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, no item orgulho, Kardec nos ensina aqui, ele diz que o orgulho é a ausência de humildade, é se achar melhor de todos. Se eu perguntar para qualquer pessoa, fala a verdade, gente, ser orgulhoso, o que a gente responde? Não, de jeito nenhum. Olha o que Kardec nos fala. Que ele quer que a gente traga o orgulho para os níveis da nossa consciência. Não é para razão aqui não. O orgulho vos induz a julgar mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar. Eu pergunto, quem está nos dominando? O amor de Deus ou é a nossa história do passado? Por que nós ficamos presos ao passado? São perguntas boas para a gente refletir. Porque às vezes ficarmos presos ao passado não nos deixa seguir em frente e nem mudar o caminho. Ele diz que nós ficamos presos no passado porque não nos conhecemos ainda. Sabemos que possuímos recursos interiores não explorados. Fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Trazemos conosco a sua luz. Tudo isso nós sabemos, né? Só que essa essência divina está dentro de cada um de nós, mas encoberta pelas sombras da nossa ignorância. E como podemos fazê-la vir à tona? Ele responde, praticando algumas obras, observando aqui o vídeo que foi passado para nós, esquecendo um pouquinho da gente, pensando um pouquinho mais nos nossos semelhantes, ajudarmos daquela forma do trabalho, doação, que nos faz crescer de dentro para fora. Porque ele diz que todos nós buscamos a presença de Deus em nossas vidas,
mas pouco fazemos para mantê-lo. Ele fala que o tempo que nós dedicamos à oração, ao trabalho de oração, é muito pequeno diante do tempo que nós temos na nossa vida. Né? É bem pequeno, a gente sabe disso. Por isso que a gente pode lembrar, né, aqui do Evangelho. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Olha aqui um homem contínuo, né, que busca só a satisfação dos seus interesses. E por que a nossa dificuldade, gente, em mantermos nesse nível? Porque tudo isso que eu estou falando aqui, todos nós já ouvimos. A gente sabe disso. Mas por que a gente não consegue manter nesse nível? Kardec responde. Porque a vida com Jesus requer autonegação. O que é a autonegação? Deixarmos as nossas vontades para fazermos a dele. Essa é a nossa dificuldade. Porque deixarmos os nossos interesses para fazermos o que Jesus nos ensina, nós vamos ter que sair da nossa área de conforto. Movimentar, achar uma hora para a gente dedicar à casa espírita, que é muito trabalho, à associação lá, cuidando de quantas crianças. Então é isso que a gente tem que refletir. E ele diz aqui, o que nos impede de praticarmos essa máxima? Ele responde, o orgulho. Aí eu coloquei alguns itens aqui para nós fazermos uma avaliação, porque nós não achamos que somos orgulhosos. Olha o primeiro que Kardec coloca para nós: amor próprio muito acentuado. Contraria-se por pequenos motivos. Ou reage explosivamente a quaisquer críticas ou acontecimentos. Não aceita a possibilidade de erros. Menospreza as ideias do próximo. Ao ser elogiado por qualquer motivo, enche-se de uma insatisfação presunçosa. Acha que todos os seus familiares, amigos, filhos devem girar em torno de si. Então, quando a gente vê, nós temos muitos itens que a gente vai tirando desse estudo, mas esses itens aqui, todos nós trazemos um pouquinho de cada um, não de forma tão exacerbada, mas trazemos. Então, por isso, trabalharmos conosco o controle. Gostamos de controlar muito o outro, as coisas têm que acontecer como eu acho que está certo. Por isso que o trabalho de doação nos ajuda a aceitar, a entender quem eu sou, a respeitar o outro, aceitar o outro como ele é. Porque tudo isso nós temos dificuldade em realizar. E quando eu comecei o estudo, eu perguntei para vocês, né? Se nós, o que é um ser sensato? E Kardec e o apóstolo Paulo, eles respondem: somos nós, não sermos orgulhosos, egoístas e prepotentes. E ao longo do nosso estudo, nós podemos ver o valor do trabalho na nossa vida. Trabalho remunerado e o trabalho doação. E qualquer coisa que estamos fazendo com pensamento voltado ao alto, com entrega, com abertura, para que a gente possa receber as mensagens, isso é trabalho. Então, somente valorizando o trabalho, retirando essa crença que trazemos conosco, segunda-feira tem que trabalhar, e aquilo já vai com uma energia pesada do trabalho.
isso nós vamos concluir com uma frase do Evangelho. Se Deus tivesse isentado o homem do trabalho do físico, seus membros ficariam atrofiados. Se não o obrigasse ao trabalho da inteligência, permaneceria na infância, no estado de instinto animal. Por isso ele disse: buscai e achareis, trabalhai e produzireis. Deste modo sereis filhos de vossas obras e sereis recompensados segundo o que fizerdes. Que Jesus nos abençoe e que continue sendo uma luz a iluminar os nossos caminhos. Muita paz a todos.